Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 11 de julho de 2026, 8 horas, horário de Brasília. A Ucrânia elimina russos em Konstantinivka. As forças ucranianas continuam defendendo firmemente a cidade de Konstantinivka, desmentindo as falsas alegações russas sobre uma captura total ali desta cidade que fica no território da província de Donetsk. Este vídeo expõe a realidade dos combates urbanos, o impacto devastador dos drones ucranianos contra os drones russos e dados reais sobre o ritmo de avanço das tropas de Moscou. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like. Peço a todos que deixem um like, não só quem não é inscrito, mas vocês que estão assistindo o vídeo, mesmo os que são inscritos. Peço a todos que compartilhem o vídeo e comentem ali logo aqui abaixo para fortalecer a divulgação da verdade sobre o teatro de operações e contrapor as mentiras, as fake news divulgadas pelo Kremlin. Konstantinivka resiste ao ataque da Rússia. A cidade de Konstantinivka, localizada na região de Donetsk, contava com cerca de 67 mil habitantes antes da invasão em grande escala. A primavera de 2026, durante a primavera, a população local foi reduzida para aproximadamente 2.500 pessoas, compostas majoritariamente por idosos que decidiram permanecer em suas residências. No dia 3 de julho, Vladimir Putin realizou um pronunciamento em um posto de comando, afirmando que as forças russas haviam capturado totalmente a cidade. Bom, eu assisti a um vídeo sobre isso, eu não sei se esse vídeo ele é verdadeiro, mas eu não sei se ele foi feito, como eles querem dizer, próximo ao teatro de operações, porque eles fazem isso numa sala fechada. Eles já fazem o Putin chegando na sala fechada, é saudado recebido pelo comandante do exército russo, que é o chefe do Estado-Maior do exército russo, o general Valery Gerasimov, que se apresenta para ele, o general fulano de tal se apresentando e informando que capturamos a cidade de Konstantinivka, que está 100% sob controle de nossas tropas. Não são bem essas palavras, eu não me lembro, mas essa é a mensagem que ele quis dar. Talvez se alguém viu, tem algumas palavras diferentes, ele falou em russo, então essa é a mensagem. Bom, e eles colocaram por tudo, imagens em vídeos e nas televisões russas, de bandeiras russas, que foram amplamente divulgadas em canais do Telegram, apresentadas por Moscou como uma conquista estratégica relevante. Se fosse verdade, seria de fato uma conquista estratégica relevante. No entanto, o Estado-Maior da Ucrânia classificou o avanço russo como falso, confirmando que o grupo oriental das tropas ucranianas mantém operações defensivas ativas dentro da cidade. A Ucrânia controla a cidade. E o presidente Volodymyr Zelensky utilizou as redes sociais para desmentir a informação e destacar a falsidade das alegações de controle da cidade pelos russos. O projeto de monitoramento ucraniano chamado Deep State, ele disse que tem tropas russas em alguns setores da cidade, mas sem domínio de toda a cidade e de todo o município. O Instituto para o Estudo da Guerra, ele avaliou que o anúncio coreografado que ele fez, chamou de coreografado também, foi o próprio ISW, fez parte de uma estratégia de guerra cognitiva para impactar a mídia internacional. Análises técnicas indicaram que vídeos mostrando o hasteamento de bandeiras russas na cidade, em diversos pontos, apresentavam indícios muito fortes de alteração por inteligência artificial. Então aí não vale, E então é isso que fez o pessoal do Vladimir Putin, não tomaram nada. Eles que fizeram o mesmo exemplo que já no final do ano, até a virada do ano, insistiram alguns meses depois, em Kupiansk, lá no norte. Tinham bastante gente dentro, tinham entre 200 a 300 soldados em Kupiansk, infiltrados, é uma cidade grande, a cidade de Kupiansk, e também foram escorrachados de lá, a maioria dos infiltrados foi eliminada, Não está mais nesse mundo. E o cinturão da fortaleza em Donetsk.
A geografia militar da região aponta 4 cidades estratégicas alinhadas em uma estrada rumo ao norte, que é Konstantinivka, Druzhkivka, Kramatorsk e Sloviansk. Analistas chamam esta linha de posições defensivas de cinturão da fortaleza, representando a última barreira fortificada ucraniana na província de Donetsk. Konstantinivka funciona como um elo, o mais ao sul e o portão de entrada para todo este complexo defensivo integrado. Kramatorsk se estabelece como o centro logístico e o quartel-general de todas as operações remanescentes sob controle ucraniano em Donetsk. O governo russo declarou publicamente que o controle total do Oblast de Donetsk é uma condição indispensável para eventuais negociações. Tanto que ontem, inclusive o próprio Kremlin, através do seu porta-voz, o ditador da Rússia, reafirmou que negociações serão feitas, eles têm interesse, desde que condições básicas já divulgadas por eles sejam atendidas. Ou seja, nós vamos negociar se primeiro vocês se retirarem de Donetsk. Então, entre outras aquelas besteiras que não vale a pena enumerar, mas apenas dei um exemplo que enquanto Putin estiver no poder, não haverá paz, não haverá cessar-fogo. A guerra continuará porque Putin assim quer. E o governo russo declarou publicamente que o controle total do Oblast de Donetsk é uma condição indispensável para eventuais negociações. Ontem ele reafirmou isso. Em abril desse ano, relatórios oficiais russos admitiram que cerca de 18% do território da região está sob firme controle da Ucrânia. Isso é os russos que disseram. Os ucranianos dizem que tem 20 e alguma coisa. Não vou discutir os números, brigar com os números agora aqui. Eu sei que eles não conseguem, os russos não conseguem avançar e estão desesperados por causa disso. Eles tentaram mentir muitas vezes, como essa que conseguiram conquistar falsamente essa cidade de Konstantinivka, fizeram a mesma coisa com Kupiansk, com Pokrovsk e estão morrendo lá aos montões e não estão avançando. Inclusive tentaram trazer com eles o presidente americano, dando a impressão que eles são os vencedores e seriam os vencedores dessa guerra, só que agora parece que deram com os burros na água e o próprio Trump, agora na semana passada, elogiou a atuação das tropas ucranianas que mantêm firme a posição e que estão tendo vitórias, estão avançando sobre os russos e recuperando o terreno. O anúncio infundado da captura dessa cidade de Konstantinivka, ele serve para tentar consolidar na opinião pública, principalmente a opinião pública do Ocidente, um avanço que não condiz com o que aconteceu na realidade lá no terreno. E a zona da morte por drones, as forças russas registraram as primeiras infiltrações nos limites urbanos de Konstantinivka já no final do ano passado, mas eles sempre eram eliminados. Durante o inverno e a primavera, os combates progrediram, quarteirão por quarteirão, em alguns casos, intensificando, mas isso ainda em 2025, Em outubro já se notava a presença deles e eles continuam intensificando a pressão, eles estavam mas acabaram sendo eliminados, todos eles. Inclusive, relatei isso para vocês, apenas para relembrar, para podermos avançar na matéria. Os relatórios militares apontaram a presença de 100 a 250 soldados tentando operar nas áreas centrais de Konstantinivka. E em 23 de junho, próximo passado, o contingente de soldados ucranianos dentro dos limites urbanos superava em muito numericamente as forças da infiltração russa. Avaliações de inteligência indicaram que os russos conseguiram se infiltrar e acessar uma pequena parte do território de Konstantinivka, mas não conseguiam defender aquela posição. E isso aí custou caro a Moscou, E porque as zonas ali ficaram disputadas, os ucranianos foram para cima deles, eles não ficaram seguros, foram com drones e infantaria para limpar a área. E notem que essa cidade está inserida em uma zona da morte, controlada de forma implacável pelos drones das Forças Armadas ucranianas. As rotas de acesso ao norte tornaram-se tão expostas aos ataques aéreos que a evacuação de baixas dos russos passou a ser realizada essencialmente a pé. Eles não tinham como retirar as suas baixas, porque normalmente eles retiram as baixas,
E nem sempre, uns tempos eles estavam abandonando ali em Pokrovsk aos montões, que morriam tantos russos que eles não conseguiram. Você sabe que no pico em Pokrovsk, agora em Pokrovsk está muito mais lento, chegou uma época, algumas semanas, que estava 27 russos para um ucraniano. É um negócio insano, né? Mas os dados estatísticos, né, indicam que as forças russas, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, eles conseguiram avançar 30 quilômetros em frente ali em junho de 2026, mas estagnaram e foram eles tiveram que recuar face à ação ucraniana. E perderam muita gente por causa dos drones. Houve perdas massivas de pessoal. E esse número contrasta, né, com o que eles estavam conseguindo em 2023, 2024. Mas nunca conseguiram entrar em Constantinivka agora, né? O ritmo de avanço terrestre de Moscou caiu de 1 para 16, em comparação ao anterior, gerando 19 vezes mais baixa por quilômetro. Vocês vejam como está agora o número de baixas da Rússia. Chegou a 1 por 16 e agora já está em 19 por 1 e não estão conseguindo avançar. Então, é mentira em cima de mentira que eles conquistaram quando não conquistaram nada. Não conseguem avançar e Constantinivka está firme na mão das tropas ucranianas, ou seja, não vão conseguir pegar os outros 20% aproximadamente de uma maneira. Acho que não vão conseguir. Essa guerra já está acabando, a Rússia está acabada. E para concluir, a resistência em Constantinivka expõe as dificuldades deles em romper o cinturão dessas fortalezas, né? É o chamado cinturão de fortalezas, mesmo após meses de ofensivas dispendiosas. O uso massivo de drones ucranianos transformou esse avanço russo em uma operação desgastante, infligindo perdas severas a toda a infantaria russa ali naquela região. Muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem e façam seus comentários. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.